Sangue derramou e as almas comprou, não é brincadeira. Chora, meu irmão, tenhas compaixão das almas prisioneiras. Chora, meu irmão, tenhas compaixão das almas perdidas. Por amor às almas, Jesus entregou a sua própria vida. Sangue derramou e as almas comprou, não é brincadeira. Chora, meu irmão, tenhas compaixão das almas prisioneiras. A partir de agora, entra no ar o programa Carta de Deus para a Igreja. Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Apresentação, Pastor Lindonês. Um programa que traz as Escrituras de Deus para o seu coração. Programa Carta de Deus para a Igreja. Apresentação, Pastor Lindonês. Finalmente eu quero trazer a mensagem deste dia. Mas nós vemos que o resumo rápido, o que você tem que levar a respeito do arrebatamento para casa é isto. Número 1, quando você ouve toda essa beleza e grandeza que está prestes a acontecer para vocês, tem que fazer com que vocês desprezem a vida nesta terra. Apenas um pequeno resumo. Por favor, não tragam água, nós vamos fazer um intervalo agora. O resumo de tudo é que isso deve te fazer desprezar a vida nesta terra, a opulência desta vida, a riqueza deste mundo. Isso tem que te fazer desprezar a opulência, comprando terras e construindo prédios. Então, os eleitos de Deus que ele levou e subiu com ele, eles viram a glória do céu. Enquanto eles estavam aqui, apenas a Escritura. Eu sei que vocês já viram muito, vocês viram a glorificação aqui, aleijados andando, tudo acontecendo. Mas eles viram a glória do céu que está próxima. E eles focaram nos tesouros celestiais. Esta instrução que você tem, isso deve te fazer focar no tesouro celestial, deve te fazer ver a glória que está vindo. Lembre-se da visão de 18 de outubro de 2021. Deve te fazer focar no testemunho que você terá. Isso deve te fazer em um coração contrito e humilde, quebrantado, focar em uma vida cristã sacrificial. Deve te fazer acumular os seus tesouros no céu. Mateus 6, 19 a 24, Colossenses 1, de 1 a 7. Colossenses 3, de 1 a 7. Isso deve te despertar para a sobriedade, para ser sóbrio. E a realidade do céu deve te despertar para a sobriedade, para ser sóbrio em relação à realidade do lago de fogo também. Então, estas pessoas que eu vi subindo, Deus abriu seus olhos enquanto eles estavam aqui, eles viram a verdade. Deus colocou a sua afeição sobre eles e revelou para eles o tesouro da eternidade no céu. Então, eles escolheram um estilo de vida que buscou isto. O Deus Todo-Poderoso abriu o coração deles para os tesouros ocultos da santidade. O Deus Todo-Poderoso abriu os corações deles, e os olhos deles, e os ouvidos deles, e eles buscaram
eles perceberam o tesouro do reino de Deus vindouro, e então eles viveram por isso. Este é o resumo da mensagem do arrebatamento que nós vimos. Quando nós voltarmos, vai ser muito poderoso. Então, eu agora vou dar a mensagem de hoje. Aleluia! Eu simplesmente resumi hoje o que é o arrebatamento. Ele diz, eis que, veja, preste atenção nisso. O Senhor vai deixar a terra vazia. Ele está vindo para esvaziá-la totalmente. Ele vai esvaziá-la totalmente. E vai destruí-la. Ela vai destruí-la como lixo, como esterco. E ele vai virar a terra de cabeça para baixo, meu Senhor. Ele vai pegar a terra e ele vai virar de cabeça para baixo. Ai, ai, ai. Isto é ira. E isso é fúria, porque ele é um Deus justo. Isto significa que ele vai fazer compatível com o que eles fizeram com ele. Proporcionalmente, então, havia templos para outros deuses, zombando dele, provocando ele. Quando eles receberam, quando eles dão feriados para outras religiões, e agora provocando a ira dele, ele está simplesmente somente aguardando este dia. Quando eles andaram nus na igreja provocando, ele estava tão irado com isso. Quando eles celebraram orgulho gay, estavam provocando ele, dizendo, veja o que ele fez conosco. E o tempo agora chega para ele fazer isto. Eis que o Senhor vai fazer deixar a terra vazia, e ele vai transformá-la em um lixo, vai virá-la de cabeça para baixo e vai espalhar os seus habitantes. As pessoas estão correndo em todas as direções. Ai, correndo para todo lugar e você não tem para onde ir. E ele diz, esta é a agenda que o Senhor está vindo para fazer na terra depois do arrebatamento. Quando ele diz, lembra, eu dei a linha do tempo hoje, e eu disse para vocês que quando o Senhor vier para restaurar Israel para o reino de Deus, ele não quer que você esteja lá, porque vai ser fogo puro. Se a guerra de Gaza é alguma coisa, é fogo e mais fogo, é fogo puro. Ele quer vir e totalmente destruir a terra, totalmente. E nessa destruição ninguém escapa. Toda a terra será totalmente destruída. E ele está dizendo que ele vai desfigurar a terra, significando que ele vai destruir todos os reinos, e ele vai explodir e vai rasgar abertos. Os habitantes vão correr da forma como você invade um armário e as baratas estão correndo para todos os lados. É assim que vai ser. As baratas não sabem para onde correr. Você começa a pisar nelas com o seu pé e matando, esmagando elas. A confusão, o caos. Quando eu compartilhei com o Claro Sênior, que estava aqui 2 dias atrás, o que o Senhor me mostrou como haverá correria, as pessoas estarão correndo em todas as direções. Aí está agora. Haverá correria em todas as direções, sem saber para onde correr, para onde ir. E ele está dizendo aqui, no versículo 3, a terra será completamente arrasada, totalmente destruída, totalmente saqueada. O Senhor falou esta palavra, veja o King James. A terra será totalmente, isso significa completamente, totalmente, não metade destruída. A terra será totalmente destruída. Se você olhar a minha escritura aqui, se você voltar para mim, ele diz o seguinte. Se você olhar a minha escritura, ele diz o seguinte, ele diz, a terra, o tempo inteiro, a terra, já desde o versículo 1 ele diz, a terra. Veja, o Senhor está vindo para arruinar e devastar a terra. Número 2, ele fala do povo, todas as pessoas que vivem na terra. Ele vai assim, fala desse e daquele. Então, no versículo 3, então, no versículo 4, a terra. No 5, a terra. No 6,
Ele vai consumir a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, totalmente a terra. It's not a country. Não é um It is the país, earth. é Total. a terra, totalmente. That's why É por you isso must prepare well and que not be vocês têm part que of se this. preparar bem e não ser parte The Lord is disso. coming to O Senhor totally está destroy vindo the para entire totalmente earth. destruir a terra inteira. He says, verse 3, Ele diz no the earth will versículo be 3, completely laid a waste terra and totally será plundered. totalmente The Lord has destruída spoken e before. saqueada. Foi o Senhor que falou. Saqueada significa make it garbage. se ela se transformará em lixo. Ponha na versão King James. Ele diz, a terra será totalmente esvaziada. E você vira assim e você joga para fora tudo. Os edifícios, as pessoas, os governos, as nações serão derramadas para fora. As pessoas correrão espalhadas, totalmente destruídas, porque o Senhor falou. Significando totalmente destruída, devastada e destruída, até se tornar arruinada, arrasada, acabada, liquidada. Então você entende o que está vindo, Are you então? glad you are seated here listening to this? Você está feliz que está sentado aqui ouvindo isso? Porque isto vai mudar como você vai se preparar agora. Oh, meu Senhor, isto não é uma brincadeira Why do I agora. come to you 2 days Por to que depart é to que eu Venezuela? venho I am a vocês 2 delivering dias this. antes de partir para a This is Venezuela? Eu serious estou that you may not transmitindo play isso. around. Isto é sério para que você não That if brinque. he comes when I'm out there, Para you que just se ele prepare well and vier, go. você se prepara muito bem e vai. E globalmente He eles says, estão sintonizados. Ele The diz, earth dries up a terra seca e murcha. É como alguém que está consumido por uma enfermidade e secar até que, pum, ela desmorona, desaba. A terra seca. A terra está totalmente arruinada e transformada em zero. Agora você se tornou lixo. Você não tem como, você está lá se arrastando, você vai lá, não tem nada aqui, se você está definhando, não tem onde esconder. Onde esconder? Aí está. É isto que eu queria fazer vocês passarem. A agenda do Senhor, que o Senhor está trazendo para a tribulação, não é uma brincadeira. E ele diz, a terra seca-se e murcha. O mundo definha e murcha. Os céus definham com a terra. Os planetas estão caindo aqui. Eles foram quebrados. Estrelas de nêutrons estão explodindo. Deus está furioso. O Senhor finalmente está respondendo ao pecado. E é uma resposta mais severa. E ele diz, a terra se contamina, versículo 4 na versão King James, a terra lamenta e ela enfraquece, ela definha, a terra inteira vai lamentar, não um país, a terra inteira vai lamentar, eles vão entrar em um lamento profundo e descontrolado. Então, como se alguém tivesse morrido, a morte veio. A terra lamenta e murcha. O mundo definha e cai. A terra e o povo da terra definham. Olha isso. Ele diz, aqueles que são elevados, eles também vão definhar. Aqueles que estão na terra, os pequeninos também vão definhar. O que é que significa aqui? Posso explicar isto para vocês? Na versão NVI ele diz, os céus, ele diz, a terra seca e murcha, o mundo definha e murcha, os céus definham junto com a terra. Então, na versão King James, ele diz, a nossa versão é diferente, é o versículo 4. Ele diz, a terra seca e murcha, o mundo definha e murcha, os nobres da terra, significando os exaltados da terra, definham. O que ele quer dizer aqui?
I don't like yawning here. Eu não What does it gosto mean que there? ninguém esteja bocejando He's aqui. saying O que ele quer dizer aqui? Não quero That ninguém when he com comes sono. to destroy, Que quando ele vem para destruir, he's going to destroy ele vai destruir both the people and their tanto o idols. povo como os seus Their ídolos, lofty places. aos seus lugares elevados, Their lofty ones that they have been os seus kneeling lugares to and altos, worshiping. The diante idol dos quais temples of ele this se world. adora, He's going diante to dos templos totally dos ídolos destroy. desta terra, ele está vindo totalmente para Destroy the destruir. people and their gods, Destruir that o nobody povo may e os seus help them. deuses para que ninguém In any possa case, those ajudá-los. gods cannot even help them at all. Para que esses deuses já não podiam Somebody ajudá-los put de for us forma some air nenhuma. conditioning. The earth is defiled by A its terra people. está He now contaminada gives the pelos seus reason why he's habitantes. Ele coming to agora está destroy. dando a razão por que ele está vindo para destruir. Ele diz quando o orgulho gay estava acontecendo, ele não desviou o olho, ele simplesmente tomou notas. Quando abortos estavam sendo legalizados, ele simplesmente escreveu no seu legado. He took notes. Ele tomou And he's notas. saying, E ele está The dizendo: earth is defiled by his people. When a terra está homosexuality, contaminada pelo seu povo, prostitution was taking place in the streets, homossexualismo, he simply prostituição noticed it and noted acontecendo na terra. Ele simplesmente And he observou forgave e tomou not. nota He e does não not forget. perdoou. E ele não esqueceu. He's saying, the earth is Ele está defiled by his dizendo: people. a terra está contaminada pelos seus habitantes, eles desobedeceram as leis. Deixe-me ler mais e você vai ver a aliança eterna. Eles desobedeceram a leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Você pode imaginar? Você agora entende por que ele tem que julgar? Põe a versão King James. He says, Ele diz: the earth is defiled a terra by the inhabitants. está contaminada por causa dos seus moradores, porque eles têm ido e estão fazendo feitiçaria, fazendo outras religiões, construindo templos para outros deuses. O Senhor tomou nota e preparou uma medida igual de When they were ira. running around in the church, Quando você estava defiling the correndo na temple, igreja, he simply corrompendo o wrote templo, ele simplesmente down. When they escreveu. were going into corruption, Quando eles the entram em politicians corrupção, os and what? políticos When they e were tudo murdering isso, each other, they murdering people, matando he as simply pessoas, noticed and ele wrote it simplesmente down. notou He e forget escreveu not. e ele não He esqueceu. is the Lord. Ele é o That is his Senhor. name. Este é o nome dele. When they were oppressing the widow, Quando eles he estavam wrote it oprimindo down. a viúva, ele estava escrevendo. Quando eles estavam abusando dos órfãos, ele simplesmente escreveu. A terra está corrompida pelos habitantes Because they dela, transgressed the law. porque eles Look at this now. transgrediram as The leis. Lord has already O put a Senhor line já here, colocou uma and a linha line aqui here, e uma that you only linha walk aqui here. para You você don't andar transgress, somente aqui, não trespass, transgredir, cross não here. transgredir e não atravessar aqui. And he says, E they ele have diz trespassed his law, que eles and they have changed the transgrediram a lei ordinance dele of God. e mudaram When as there is a ordenanças de man, Deus, they try to become a que woman. quando um homem agora decidiu My Lord. querer ser uma mulher. Meu Senhor, Do you now understand? você agora entende? The men have Os now said they homens don't want to be agora men. They disseram want que to eles be não women querem so they ser can homens, be eles loved. querem ser mulheres para ser And be amados married by e somebody. serem casados The men com said they alguém. don't want to be man. E os homens M.A. disseram, man. não querem They ser want to change homens, into woman eles so querem they can mudar also e join ser being mulheres loved. para eles possam ser amados. What is that? O que é Look isto? at the Lord wrote it down. O Senhor escreveu They isto. have changed the ordinance Eles of marriage. mudaram Where now as a man ordenanças takes do a man casamento. Agora and he um says, homem "This is pega my outro wife," homem e diz, defiling essa é a her minha daily. mulher, Dear essa é a minha brother, esposa. E está corrompendo ela diariamente, abusando This is dela. it now. This is what Ai, we are meu dealing with Senhor. now. Ai, é com isso que nós estamos yes. lidando agora. Abusando, this na is verdade, it. dele. É Now, isso. somebody heard me. Alguém me ouviu? But E ele why está he must dando break it razões, down. porque ele vai must bring it ele down. tem que destruí-la He e says the derrubá-la. inhabitants of the Ele earth está dizendo, os have habitantes defiled da the terra, eles corromperam a terra, That when they contaminaram went a and took terra. a man Quando eles for a foram e wife, pegaram um homem para ser the sua Lord knew esposa, that they are o defiling Senhor the land. sabia que They are eles estavam transgressing corrompendo the law. a terra, transgredindo They a are changing lei. the ordinance Eles of estavam marriage. mudando as ordenanças, a And they ordem do adopt a child. casamento e adotam ainda uma My criança. Lord, Meu God was Senhor, not blind. Deus não The é Lord cego.
Deus não está cego, o Senhor não é surdo e nem cego. Ele ouviu tudo e viu tudo e então escreveu tudo e ele esperou muito por essa hora. E ele diz, The everlasting covenant. What a will you run aliança to eterna, para onde você vai If you correr can então? break the everlasting Se você pode covenant of quebrar a Yahweh, aliança where will eterna you de go? Yahweh, Which para other onde você covenant vai you want correr? now? Que outra aliança você quer Jesus agora? brought the everlasting covenant Jesus of trouxe a redemption, aliança eterna of da redenção, salvation, da of salvação, eternity, eternal da life. eternidade, If da you vida break eterna. that, Se which você one do you quebrar isso, o quê? Qual aliança must então você rest vai in the querer? lake of Você fire. tem que ficar queimando no And he lago de says- fogo. E He's saying ele está the dizendo judgment will literally que o kill juízo people, a lot of literalmente vai people. matar pessoas, muitas At one pessoas. point, 1/3 Em of um the earth ponto, is killed. 1/3 da 1/4 terra is é killed. morto, At 1/4 é 1/4, morto. Em um those are ponto, billions of metade. people. Esses são bilhões de When I pessoas. spoke COVID, Quando eu falei 20 o Covid, million, 20 million mais de plus 20 died. milhões, mais de And the 20 stench milhões of death was morreram. all over the E o earth. fedor How da about morte billions? tomou conta da terra. E quando forem bilhões? He says here, Ele diz aqui, therefore, portanto, the curse devoured a the earth. maldição devorou a Oh, my Lord. terra. Ai, meu Senhor. The curse is A coming to maldição devour the entire está earth. vindo para consumir a terra inteira. Por que eu estou dizendo That terra, you may terra, not think terra? that this was É a para small que você thing. não ache que They isso é were uma talking about coisa the Assyrians pequena. going to come. Está falando Also que os Babylonians assírios have virão, hammer. babilônios. This is the Não entire mesmo. earth. A terra inteira, isso This é a is the terra inteira. tribulation. Isso é a That's why tribulação. earth. É So when they say they're free Então, quando eles Masons, dizem que they're eles devil são, worshippers, he simply wrote eles it são down. adoradores do diabo, eles são maçons, So when they eles say they believe in Eles, Lavons or what, quando he eles dizem que simply eles wrote it down, acreditam witchcraft, Tanzania, nos feiticeiros, nos adivinhos, em Tanzânia, Uganda, ele, quando viu isso, ele simplesmente escreveu. And he waited for the E day ele when the esperou wrath, pelo that dia quando a accumulated ira, wrath will be a released. ira acumulada Therefore, será the liberada. earth remains. Ele disse, pouquíssimos homens restarão. And they that dwell E therein aqueles que are those habitam lá desolate, são are desolate. aqueles que são Therefore, desolados. the inhabitants Portanto, of the earth os are habitantes da burned, terra and few serão men are left. queimados e pouquíssimos My homens Lord. vão sobrar. Na versão That's NVI, why they meu are Senhor. bleeding bitterly É por and isso beating que the eles door. estão You can't chorando do e this. batendo. Você não pode fazer isso comigo. Abra a porta. Ai, You must like that. Eles estarão falando assim. Because they knew that this is coming. O senhor tem que abrir, porque isso está Nobody vindo. gets to escape. Ninguém vai conseguir escapar. Nobody- Portanto, the curse devoured a the earth. maldição devorou a terra e aqueles que habitam nela estão consumidos. Portanto, os habitantes da terra são queimados. Queimados fala de fogo. Fogo vai cair do céu, como Sodoma e Gomorra. And this time they have done worse E than dessa Sodom. vez eles They have fizeram done surgery. pior do They que have Sodoma. taken Eles breast fizeram and female cirurgias, reproductive organs pegaram and os seios de uma mulher e os órgãos de uma mulher e transplantaram e ficam andando na terra com isso diante dos olhos do Senhor. E eles disseram, veja, agora eu sou uma mulher. Another man have married E outro them. homem casou com eles. Ai, Right now they are fighting agora for mesmo eles pregnancy. estão lutando para In fact, right now, some of engravidar. them are pregnant. I'm Na told verdade, now we have alguns women deles pregnant estão and men pregnant. engravidados. Agora tem mulheres grávidas e Lord. homens grávidos. So the Meu Lord wrote it down. Senhor! Então o Senhor escreveu down. isso. Ele escreveu Jehovah isso. wrote it down. Jeová escreveu My isso. God never forgets. O meu Deus nunca esquece. Então, versículo 7 ele diz: The new wine dries o up vinho novo secou and the vines wither. e as videiras murcham. All the merrymakers Todos aqueles que divertem as pessoas estão gemendo. Os alegres de coração gemem. O som festivo dos tamborins parou. O barulho dos que se alegram nas cidades parou. A alegria da harpa agora está muda, silenciosa. Meu Senhor está dizendo que acabou as discotecas. Kumbe he was watching the disco. Ele estava observando as It was discotecas. stronger. Ubu, 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 ubu. And they were saying things there. Me, I don't E ele believe estava in God. dizendo lá, Me, eu I não believe in the acredito em evolution Deus. theory. Eu acredito na teoria As da they were evolução. dancing. Ele está enquanto eles dançavam lá. Are you going to church tomorrow? Você Please, vai para a Saturday? igreja amanhã? No, Hoje I é don't sábado. go to church. Não, Yeah, eu não vou na don't igreja, eu be sou an ateu. atheist out there dancing. Venha ser um ateu também enquanto eles he estão wrote it dançando, down. estão conversando. E ele escreveu. E os DJs, estavam tocando aqueles instrumentos, que as harpas, os
tamborins, os tambores. E eles estavam falando lá, conversando. Ele escreveu tudo lá. Ele escreveu tudo lá. E o Senhor veio e ele fechou a música. E ele fechou o álcool, acabou com o álcool. E ele diz, os campos de vinho acabaram, não tem mais vinho, não tem mais cerveja. Todos agora pararam, estão em silêncio. Não tem mais casamentos. Não tem mais dizer aniversário. Como é que nós vamos celebrar? Ah, tem algum aniversário aqui? Sim, eu tenho um aniversário. Tem razão para celebrar. Eles estão buscando razões, motivos para celebrar o bebê. Ele fechou tudo, meu Senhor. Se eles estavam fazendo festas de aniversário, ele fechou as festas de aniversário. Ele as fechou. Ele fechou as discotecas, os bares noturnos, os bordéis, os clubes noturnos. Ele fechou todos eles. Ele está esperando para o dia quando ele vai fazer isso. Ele sabia que um dia ele teria que fechá-los. Aleluia! O meu Deus é poderoso. Vamos aplaudir para ele, porque ele está vindo para fechar tudo isso. Aleluia, ó sim. E ele diz, no versículo 8, o folguedo dos tamborins, o barulho, ele está falando dos instrumentos agora, o som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho dos que se alegram acabou, a alegria da harpa acabou. Deixa eu explicar o que quer dizer isso. Ele está dizendo... E ele está dizendo que à noite você ouve, ai, e você fala, o que está acontecendo lá? Não, o filho que está em Nairobi, ele agora veio neste final de semana para visitá-los, eles estão com essa festa. O que é isto? O que é isto? O filho que está no exército, ele voltou para casa. Ele veio com alguns amigos. O que é isso? Em vez de correr para a igreja para fazer uma vigília, então o Senhor escreveu. E ele disse, os sons das mulheres celebrando não será ouvido mais novamente. O som dos homens dançando, dizendo, estas coisas não serão ouvidas mais. Estes sons não serão ouvidos nas vilas novamente. Não mesmo, nunca mais. Correndo para tomar banho, porque você vai ser levado para algum lugar. Não mesmo. Isto vai chegar ao fim. Eu amo meu Deus. Aleluia. Oh, sim. Ele vai explodir tudo isso aberto. Ele vai acabar e explodir a festa. Sim, sim. Os lugares onde eles estavam fumando, não terá mais, não vai ter mais cocaína, não vai ter mais bordéis, não mais tchanga, não mais cerveja, não mais uísque, não mais discoteca, não mais clubes noturnos, não mais danças, não mais cânticos, não mais karaokês, não mais karaokês, onde eles te dão o microfone e você canta sozinho e você canta junto com eles. Não mais, não mesmo. Aqueles bares e discotecas, eles nos perturbaram demais. Eles quebraram muitos casamentos, destruíram muitos estudantes de universidade. Isso agora tem que chegar ao fim. Aleluia! Aleluia! O chefe da justiça do céu chegou. E ele agora vai estabelecer a justiça e está dobrando as mangas da camisa e as pessoas estão tremendo. Dizendo, por que você está tremendo? Ainda nem comecei. Ele disse, não, porque eu sei que o que o Senhor vai fazer. Sim, é claro que eu vou fazer. O Senhor veio para julgar a terra. Há um clamor por vinho nas ruas. Toda alegria agora escureceu.
And the month E a of the land is celebração da terra agora Verse 12 acabou. it says. Versículo 12, ele diz. Verse 12. Versículo 12. The city A is left cidade in ruins. foi deixada em ruínas. Ah, muito bom para Its você. gates are A battered sua to pieces. porta They foi tried feita em to shut pedaços. God out. Eles tentaram They said, fechar "Here Deus God para a cannot porta. Ele come." disse, não, Deus aqui They não pode closed their entrar. communities. Eles They are fecharam suas drinking comunidades, there. estão They are bebendo doing lá their own dentro, things. They fazendo don't suas want próprias evangelists coisas. Eles não walking with querem flyers. evangelistas para entrar lá com And then panfletos. now, Então the Lord has agora, blasted the o city. Senhor invadiu a It says cidade. here, in the E ele- city na is cidade left só desolation, ficou a desolação. meaning the crickets are Significando, os grilos estão gritando, crying, the mice are running around, os ratos estão the jackals have correndo nowhere to hide. e os jacos não têm onde esconder. As coisas There is estão no more horríveis. city here. Não tem mais cidade The city aqui. is left A desolate, cidade foi in deixada em desolation, desolação, meaning judgment of significando o juízo de God. And Deus. the gate is E a smitten porta with foi destruction, reduzida meaning the à Lord is saying, destruição. "Who is here? E o Senhor está dizendo, Who quem is está saying I aqui? cannot come here?" Quem estava dizendo que eu não podia entrar The aqui? Quem owner disse? of the O earth has now dono come da to terra liberate it. agora veio para libertá-la. And he is utterly broken down. Totalmente despedaçada, completely quebrada. A terra está completamente quebrada. The earth A terra is clean, dissolved, meaning está sendo he's coming to dissolvida, purge homosexuality significando ele out está of the vindo earth, para the sin out of purgar the earth, homossexualismo abomination para out of the fora earth, da terra, the pecado blasphemy fora out da of the terra, earth, abominação and e the blasfêmia sinners. fora He's da coming to terra. clean up E the os pecadores, ele earth. está The vindo para reign of the limpar a Messiah is terra. coming. O reino do Messias está vindo. All the Ele sin, vai limpar because todo o the pecado, kingdom of the Messiah porque o is reino coming. do Messias está vindo. And the earth is moved, E a exceedingly terra shaken. vai sair do seu lugar excessivamente Chile sacudida. earthquake? Vocês se The lembram do earth terremoto tilted. do Chile? A terra How much inclinou-se. more now? Quanto mais agora? This is serious now. Isto é sério Jokes agora. aside now. Brincadeiras de lado This is agora. now wrath. Isso That's agora why é they were ira. bleeding and É por gnashing isso que teeth eles and estavam beating the chorando, dust. You can't implorando, do this, I won't rangendo allow dentes you. e dizendo: Because I eu was não in the posso streets aceitar isso. Você não vou permitir que o senhor faça isso. Porque eles estavam nas ruas diariamente. Como que eles não podem permitir? Eles estarão trancados says, para sempre lá. Destruction is coming. Destruição está vindo. Hallelujah, my God Aleluia! is coming. O meu I Deus have seen está the Messiah vindo. coming. Eu vi o Messias vindo. He'll wipe it out. Ele vai varrer a terra. Right now, the Agora sinners mesmo, appear as though they are os winning. pecadores parece como They que are se eles celebrating estivessem their ganhando, estão But my celebrando o God seu is orgulho, mas o meu Deus está vindo. This day will come. Este dia vai will chegar, realize. ele vai se realizar. But he's simply saying Mas ele simplesmente that está dizendo that when God judges, que the people quando fear him. Deus julga, aí where então there o is no povo judgment, teme. sin goes Onde around. não há juízo, o pecado corre solto, Throughout the whole Bible, desenfreado. Através de toda a Bíblia você vê o juízo de Deus. The judgment of God. O juízo de Deus. Number two, number three, whatever. Número 3, The ou pouring 2, não of the sei. wrath of O God derramar da ira de Deus is what leads to é o que establishing of the conduz kingdom of para o God. estabelecimento do reino de Deus. The pouring of the wrath of O God derramar is da what ira de leads, for Deus example, in the é o que tribulation, conduz, right? por exemplo, na tribulação, Which we have just certo? handled, right? Com a qual nós He has to acabamos de pour his lidar. wrath. Ele And tem que that is what derramar will a sua finally ira, é isto que decimate finalmente Satan, vai finish dizimar all the Satanás, false prophets vai that will acabar be there, com the todos os wealthy falsos ones, profetas que together estão with lá, the os ricos, Antichrist, junto and com o clear also the anticristo, enemies of e God, vai and também then matar os now inimigos de Deus. bring Então about the agora kingdom of vai the trazer Messiah. à tona o reino do Are we Messias, vai together now? estabelecê-lo. It Estamos is not a juntos joke. agora? He's saying Ele está dizendo, God's o judgment juízo de always Deus brings about the salvation sempre of mankind. manifesta a salvação da God's humanidade. judgment O juízo always de leads Deus to the sempre fear of conduz God. para o temor Another de one. Deus, em outras palavras. O God's juízo de judgment Deus always leads sempre mankind conduz to a humanidade righteousness. para a justiça. O God's juízo de judgment Deus always leads sempre mankind conduz to a humanidade holiness. para a santidade. The As promises promessas and the e as prophecies profecias of the do Lord in Senhor Revelation em chapter Apocalipse 21 capítulo 21 and chapter e capítulo 22. 22. The O new novo heaven, céu, the a new nova earth, terra,
A Nova Jerusalém não pode ser alcançada sem o tremendo juízo de Deus. Isto foi grande, certo? Isto agora foi grande. Toda a eternidade está dependendo da ira de Deus que será liberada na tribulação. Outro ponto que nós notamos é que o juízo de Deus é sempre o mais severo. É o mais severo, significando o máximo, não é uma brincadeira. Quando Deus julga, é o mais severo. Você se lembra quando eu julguei a terra com Covid? Eu totalmente fechei a terra inteira e os aviões ficaram estacionados no chão. E as chaves do motor foram removidas. A chave foi removida do avião. E os pilotos, foi dito a eles, vão para casa e nós vamos chamar vocês de volta. E quando você vai para casa e você pensa que você agora vai fazer suas malas e vai para a praia, não mesmo, lockdown. O juízo de Deus é inescapável. Aleluia! Ele diz, ele está vindo para a terra inteira. O juízo de Deus é brutal. O juízo de Deus é cruel. Não vai lá. O juízo do Senhor, o juízo de Deus, sempre manifesta as leis. Então, o juízo de Deus sempre conduz para a perdição da raça, da vida humana. O juízo de Deus, lembre-se, destruiu a terra inteira e ele desfigurou os edifícios enormes nas cidades, foram todos demolidos. O juízo do Deus Todo-Poderoso sempre destrói todas as coisas que não dão glória a Deus. Todas as coisas que não manifestam a glória de Deus são sempre julgadas e destruídas, esmagadas. O juízo de Deus sempre conduz a séria destruição e transformação. E os habitantes da terra sempre têm que ser mortos em grandes números. O juízo de Deus, de acordo com Isaías 24, 2 e 3, engloba todo o status sociais, todas as classes sociais. E ele diz, e eles clamavam, gritavam às montanhas, e as rochas caiam sobre nós, e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. Meu Senhor, eles viram uma visão, eles viram a face dele em fogo. Então, esconda-nos da ira do Cordeiro. Ai. Você pode mostrar terremoto do Haiti, um pedacinho do México, do Chile, para que eles possam entender só um pouquinho de cada um. Eles estão correndo. Você não ouve que um bilionário estava fugindo com uma mala de dinheiro na sua cabeça? Não. Você diz, não mesmo, não aqui. Não, você vai fazer isso em qualquer outro lugar, mas não aqui. Ai. Ou ele estava correndo para o banco e falando para o gerente, por favor, me espere aí porque eu preciso pegar todas as minhas barras de ouro. Ai, não. Primeiro de tudo, não dá tempo. Você diz, só pelo tempo, não há tempo para isso. E número 2, vida. Você tem que agora lutar pela sua vida primeiro. É isto. Agora Deus torna-se Deus e a humanidade torna-se homem. Vocês ainda querem? Não mesmo, com seus filhos, certo? Vocês querem escapar para a glória. Sim, olha isto. Se está escapando el gas. Sáquenme a todos. Se está escapando el gas. ¿Cómo cerramos? No, sáquenme a todos, se está escapando el gas.
¿Había alguien ahí? ¡Sáquenme los de arriba! É uma coisa terrível para o Senhor enviar esses profetas até vocês. Quando os profetas vão lá para terminar o trabalho. E porque não, para não destruir o país inteiro, a ira que ainda sobrava, o Senhor rasgou a terra profundamente. Ele gastou a sua ira num campo aberto. Você entende? Senão ele destruiria o país inteiro. Eu vejo vocês correndo pela sua vida, mas eu vejo que você não tem para onde correr. Para onde quer que você corra, tem um terremoto, você tem que voltar. Ele diz: o juízo de Deus engloba todas as classes sociais, todos os status sociais, todas as classes sociais, ricos, pobres. Isso foi muito bem dramatizado nesta escritura, até mesmo aqui agora. E o Senhor também disse o seguinte hoje: que a riqueza não vai te salvar. A riqueza não vai te salvar. O dinheiro não vai te salvar. Outra coisa que o Senhor está dizendo é que o juízo de Deus é imparcial. Deus não demonstra parcialidade. É a humanidade que quebrou a aliança eterna de Yahweh. Nós ainda estamos falando? Eles trouxeram o homossexualismo, eles trouxeram transgêneros, eles trouxeram os abortos, eles trouxeram a corrupção, eles trouxeram uma mente independência de Deus, adultério, saindo com a mulher de outra pessoa, o marido de outra mulher, transgressão de Deus com a aliança eterna que Deus fez com o Messias, e usando isso para fazer dinheiro, aparecendo na mídia social com a sua esposa, com fotos e tudo isso. Como você faz isso? A aliança eterna que nos salvou, como você faz isso? O Messias, como? Transgressão da aliança eterna de Deus do Messias. Mas não aceitam Jesus. Se você ler 2 Pedro capítulo 2, 19 a 22, ou se você ler Hebreus 10, 26 a 31, você ouve isso lá. Eles pisaram ao pé o Espírito da graça que os redimiu. Hoje na igreja eles usam isto para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. E ele está dizendo que ele tem que julgar, e muitas pessoas serão trancadas para fora. Por quê? Porque hoje na igreja eles estão adorando, mas o interesse deles está em outro lugar. Eles estão na igreja, mas o interesse deles está em outra coisa. Eles dão dinheiro na igreja, achando que eles podem corromper Deus e escapar da santidade. Eles buscam a aprovação humana e a aceitação, não a aceitação do Senhor. Eles vão à igreja para exibir o status deles. Olha, este aqui, eles tiram o casaco para mostrar o seu suspensório. Eles querem que eles vejam que a calça dele veio da Itália, os sapatos italianos.
Ele está adorando e ele está olhando para o pé dele. Então a pessoa, ele está apontando para o pastor, dizendo, eu vim, eu quero cumprimentar as pessoas. Ele pula assim o dinheiro e fala, eu tenho isso para você, me chama lá. Ele acabou de chegar do exterior, ele é um executivo. O pastor enviou algumas meninas, moças, na igreja para escoltá-lo e eles vão dançando para conduzi-lo até o altar. Obrigado por dizer, aqui não. Eles vêm para mostrar status. O pastor sabe de qual família é cada família e ele se refere a eles de acordo com as suas classes social. Deus tem que julgar, a porta será trancada para sempre. Ele está adorando e olhando para outra moça, e ele está com a esposa aqui do lado. Ou ela está adorando, olhando para outro homem, falando, por que será que ele não está olhando para mim hoje? Entretanto, o marido está do lado, e o Senhor diz, como eu desejaria que alguém fechasse a porta deste templo para eu não ver estas abominações. Mas o juízo está vindo, a porta será fechada e ficará fechada para sempre. E eles vão ficar do lado de fora batendo e fazendo o quê? Implorando, e ninguém vai ouvir. Ele está dizendo, hoje eles temem a perseguição. Eles querem escapar da perseguição. Entretanto, nós dissemos que para você fazer a vontade de Deus, você tem que ser como Daniel, Sadraque, Abednego, Abraão, os profetas de Yahweh, os discípulos de Jesus. Perseguição, perseguição. Então, hoje, eles amam o mundo intensamente enquanto estão na igreja e dizem que são nascidos de novo. Hoje, eles escolhem e pegam quais escrituras eles querem ler. Eles dizem, não, aquelas do Antigo Testamento tem muito juízo, eu quero essa outra aqui. Entretanto, você precisa de todo o conselho de Deus. Mas eles pegam, escolhem as que eles querem. Eles são mentirosos. Eles alegam amar a Deus, mas não querem entregar e render todo o seu coração a Ele. Eles sempre seguem o estilo de vida do mundo, as novas coisas do mundo, as novas modas do mundo, eles correm atrás disso. Eles confessam amar Jesus com a sua boca, mas o coração deles está em outro lugar. Eles vão na igreja, compram cadeiras e promovem muitas coisas, mas o coração deles não está em adorar Jesus. Eles têm vergonha de sofrer pelo Senhor. Eles não podem tolerar vergonha por Jesus. Ser humilhados pelo Senhor? Não posso suportar isso, não mesmo. Ele diz que o Senhor Deus não vai pegar leve. Número 1, o Senhor Deus não vai pegar levemente o fato de Cristo Jesus, o Messias, veio todo o caminho do céu e veio e morreu por você. Então, o que nós vimos na tribulação é a gravidade de Cristo Jesus indo para a cruz. Número 2, a gravidade de rejeitar o sangue de Jesus. Número 3, a gravidade da rebelião contra o Senhor. Número 4, a gravidade do pecado. Número 5, a importância de aceitar Jesus. Número 6, a soberania do Senhor Deus Altíssimo. Ele vai te julgar de qualquer forma. Ele vai te seguir e vai te pedir contas, certo? E porque algumas pessoas serão salvos, lembra-se aqueles que serão colhidos quando ele sacudir a árvore, eles vão ser colhidos e vão cantar glória a ele, porque eles vão preservar, e eles escolheram segui-lo, não importa o que acontecesse. E ele diz que a fidelidade do Senhor
in the height of the severest Eles wrath. foram fiéis diante da mais severa ira, inclusive o massacre, a matança. Deus é fiel. Ele os salva. Eles entram no estado eterno. We have seen Nós vimos that the lake of fire que o lago de fogo é real, é um lugar real and it is coming. e está vindo. And therefore, even heaven is a Portanto, real place. até mesmo o céu é um lugar real. We have seen the dangers Nós of vimos lingering around and os perigos de ficar Oh, andando I wish por I aí could em see procrastinação. Ai, look, como eu this thing has desejaria fallen- ter has fallen on me. recebido Jesus antes Many e agora of them isso sobreveio a mim. Muitos de And they vocês will serão remember the deste tipo. sermons they ignored. E vocês vão e eles They vão will se lembrar remember dos the sermões que warnings eles from ignoraram. pastors Eles they vão se ignored. lembrar They will das remember the advertências invitation dos to pastores que salvation eles the pastors ignoraram. told them that they Eles vão se lembrar dos convites dos pastores que colocaram diante deles This e is eles serious rejeitaram. now, right? Vocês estão entendendo? Isso é sério agora, certo? He's saying, Ele está dizendo: this is the importance of righteousness, esta é a importância da justiça, isso que the nós vimos. importance of holiness, A importância da the importance of santidade, obedience a to the Lord, importância da obediência ao Senhor, the importance of repentance, a importância do arrependimento, a importância da prontidão, a importância da preparação, a importância de obedecer os profetas de Deus, a importância de crer nas profecias de Deus quando os profetas de Deus chegam, a importância de depender do poder de Deus, a importância de conhecer e estar ciente da presença do mal, da perversidade nessa terra, a importância da perseverança nesta vida para que você não vá para o outro lado. We have seen that Nós the only hope vimos man has que a única esperança que o homem is tem Christ Jesus. é Cristo Jesus. And we have seen E nós vimos that the greatest hope que a maior is the return of esperança the Messiah. é o retorno do Messias. We have seen the hope of Nós vimos a esperança do we céu. have seen Nós vimos the temporariness quão temporária this é esta terra. you can put it better, the Se você temporariness quiser, of você life pode on this dizer quão temporária era a vida na terra, So that nesta he will terra. destroy Mas nós total. vimos que esta He said, terra, ela vai ser utterly destruída destroyed. totalmente, ele And disse, so for those of you totalmente in your destruída. homes, Então, para wherever vocês you're que estão tuned nas in, suas this has casas, been a onde quer que conference vocês coming estão to you from Nairobi sintonizados, isto é uma conferência But the vindo Lord até has vocês de spoken so Nairobi powerfully aqui. today. Mas o Senhor he falou has tão said, poderosamente "This is the hoje, exact moment. e Ele disse que este é o momento exato, now, somente when you agora, should receive quando Jesus, você deve receber Jesus, repent, se arrepender, sin, apartar-se do and be pecado holy. e ser it santo, will save you the heartache. vai te It will salvar save you the do unbelievable perigo, wrath of God vai that is te coming. salvar da grande Lord has ira de said Deus here que está very vindo clearly inacreditável. that E o the Senhor Messiah disse is muito coming. claramente hoje That que o this Messias world está must be vindo, brought down. que este The mundo tem kingdoms que ser of this world, destruído, kingdoms os of reinos America, deste mundo, Russia, reinos da América, da Rússia, Kenya, da União Africa, Europeia, EU, Quênia, everything África, must be brought down. tudo And tem only que the ser kingdom of demolido the Messiah e must somente o remain reino do standing. Messias tem que permanecer de pé. And that he will remain E que ele standing vai together with permanecer de those pé who have juntamente faith com with him, his aqueles que people. foram He will fiéis a share ele, o with seu them povo. that kingdom. Ele vai compartilhar And we com have eles seen este reino. E that nós when he brings vimos down the devil, que he quando brings ele down the destruir devil o diabo, together with ele vai his derrubar o affiliates, diabo junto com seus afiliados, o seu povo. So we have seen today Então the nós vimos breaking hoje news of the future as before it breaking news do futuro so you antes can que really make a aconteça. decision today Então and você live realmente pode tomar uma the decisão Lord hoje e bless you. viver Can para we now Cristo. receive Jesus Que o Senhor os abençoe. everywhere Podemos globally? agora receber These who are Jesus, seated here, todos globalmente, "Mighty Lord e Jesus, todos aqui, diga poderoso Senhor I Jesus. repent, my Lord Jesus, Eu me arrependo, meu Senhor and Jesus, turn away from all sin. e me aparto de todo o pecado. And I receive you, my Lord E eu Jesus, te recebo, meu Senhor Jesus, inside my heart dentro do meu as coração, my Lord. como meu Senhor my Savior. e meu Salvador. And I ask you, my Lord E eu te Jesus, peço, meu Senhor to Jesus, transform me para me and transformar anoint me with the Holy e Spirit. unja-me com o Espírito And Santo fill me with your e word. encha-me com a tua palavra And establish e the kingdom of estabeleça o God in me. reino de Deus em mim.
that I may preach it para que eu possa and pregá-lo announce it e and anunciá-lo prepare this e world preparar este for the mundo coming kingdom para of o God. reino de In the Deus que está mighty name of vindo. Jesus. No poderoso I'm nome born de again, Jesus, eu nasci de you novo. Amém. receive you Vivam sempre em later on. santidade, sabendo Later on. que este pode Later ser o on, dia. Haverim. Hoje, Thank letra you. outra, Haverim. Thank you. Obrigado. Apoiadores culturais. A propaganda é a alma do negócio. Então, o que você está esperando? Venha fazer um anúncio da sua empresa ou de seu produto aqui na Rádio Aliança. Seja um apoiador cultural da Rádio Aliança. Informe-se pelo fone 84 22 94 56. Rádio Aliança, onde o seu anúncio traz resultado e faz a diferença. Todo dia, toda hora, Rádio Aliança. Aliança FM. Senhor, seja para trazer salvação para as almas. Pedimos e já lhe agradecemos, no mais poderoso e santo nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Uma salva de palmas a Cristo. Bom dia, paz seja com todos, shalom. Quantos estão aqui, digam amém. Você que está em casa, eu vou fazer uma colocação aqui para ti, mas você que está aqui, fala para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você foi achado, porque você estava perdido, você estava morto, e hoje você está vivo. Aleluia, vamos aplaudir a Jesus. Aleluia, amados, entendemos que tudo que compartilhamos aqui é para nos preparar para a volta de Cristo. E hoje nós queremos tratar de um tema que tem me confrontado muito. E quando o Espírito Santo começou a confrontar-me, eu entendi que tudo em nossas vidas hoje depende do nosso coração. Diga assim comigo: a minha vida, a minha eternidade vai depender de como está o meu coração. Coloca a mão no seu coração, você que está me ouvindo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso compreender a tua vontade. Fala em meu coração. Mostra-me, Senhor, como está o meu coração hoje. Eu preciso de transformação. Troca meu coração hoje. Aleluias, amém. Amados, antes de nós falarmos e abrirmos um pouco mais a respeito deste tema, a idolatria do eu é o tema dessa manhã. E quando nós falamos de idolatria, logo entendemos que estamos dedicando nossa vida, o nosso tempo, o nosso sacrifício a alguém. E eu gostaria de começar, amados, só abordar, antes de nós verdadeiramente entrarmos no tema, eu gostaria de só compartilhar alguns versículos para entendermos um pouquinho melhor o que é a idolatria. Em outras palavras, eu posso dizer o que é uma verdadeira adoração. Amém? Então eu gostaria de ler com os amados, que está escrito em Salmos capítulo 95, versículo 6. Olha só, essa sequência de versículos que eu coloquei aqui, para entendermos a importância da adoração. Olha só: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Observa que logo nesse versículo principal a gente já está entendendo que o único ser que deve e merece ser adorado é o nosso Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Aqui nós estamos vendo uma advertência do nosso Senhor,
dizendo que ele não tolerará outra adoração. Outra adoração. Então a adoração, amados, tem que ser só para ele. Veja, Isaías capítulo 42, versículo 8. Aqui eu só estou explanando um pouquinho antes de nós entrarmos na ministração. Diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Mais uma vez uma abordagem aqui dizendo contra a idolatria. Outra, Isaías capítulo 43, versículo 7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Amados, nós fomos feitos para adorar o Senhor. E falando disso, amados, eu quero dizer algo que Deus odeia. Ele abomina a idolatria. E antes de começarmos verdadeiramente a aprofundarmos nessa ministração, eu quero dizer que o Senhor hoje nos chamou aqui para adorá-lo. Nesse momento, amados, que nós estávamos adorando aqui, essa última canção, a penúltima, eu verdadeiramente ali tocando, eu fechei os meus olhos e falei: Senhor, eu estou te adorando. Quando nós saímos da terra, quando nós saímos desse ambiente e conseguimos entender a adoração, e quando nós conectamos o nosso coração, diga comigo, conectar o coração, aí nós sentimos a presença de Deus. É por isso, amados, quando nós estamos adorando, em algum momento você abre os olhos, alguns irmãos estão olhando, outros estão mexendo no celular, porque ainda não conectou o coração. E nesse pouco momento que eu estava aqui nessa adoração, eu consegui me desconectar do teclado, eu consegui desconectar desse instrumento. Amados, está sendo uma presença sobrenatural. Amados, falando então da idolatria, eu gostaria de ler rapidamente Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 5, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhes dará culto, porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso. Eu trouxe aqui alguns versículos só para nós tratarmos desse detalhe, sobre a questão da adoração. Deuteronômio 27, versículo 15 diz: maldito o homem que fizer imagens de esculturas ou de fundição, a abominação ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Vamos ao último versículo, Romanos capítulo 1, versículo 22, 23, diz: mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Estamos entendendo até aqui que Deus odeia a idolatria. Estamos entendendo até aqui que o Senhor não vai dividir a sua adoração. Estamos entendendo até aqui que o Senhor lhe chamou, Ele te tirou das trevas para adorá-lo. E hoje estarmos aqui, amados, significa: eu não vim me encontrar com meu irmão. Encontrar com meu irmão é uma consequência, primeiramente, do meu encontro com o Senhor. Então estamos nesse lugar hoje, você que me ouve, estamos aqui para entender que nós estamos aqui para adorá-lo. Mas eu gostaria agora, amados, para ficar um pouco mais grave a questão da idolatria, eu quero mostrar aqui que Satanás, ele quer adoração, e ele queria a adoração. Então eu gostaria de ler com os amados Isaías capítulo 14, versículo 12 e 15. Olha de onde surgiu, ok? Muito obrigado. Olha de onde surgiu a idolatria, onde surgiu o primeiro sinal que estava sendo roubada a adoração ao Senhor. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração. Amados, entendam isso. Se eu entrar neste lugar e dizer no meu coração: eu não vim aqui para adorar ao Senhor, estamos tendo as mesmas intenções que o próprio Satanás. A importância de fechar os olhos,
Não simplesmente porque vou fechar os olhos, mas é como se fosse eu estou fechando meus olhos para tudo que eu posso ver e me conectar diretamente ao Senhor. Amados, então dizia, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. O coração de Satanás começou a se corromper. Amados, isso não foi na terra, isso foi no céu, na presença de Deus. E dizia: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Olha aqui o eu. E no monte da congregação me assentarei. Olha aqui, ó, me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens. Olha aqui, o subirei. E serei semelhante ao Altíssimo. Amados, existe um coração mais obstinado do que esse? Começamos a entender que a adoração que era só para o Senhor começou a mudar de direção. E essa adoração, a primeira no céu, começou no coração. Quando se corrompeu o coração de Satanás em algum momento, então ele olhava para o Senhor, ele cumpria o seu dever. Amados, olha a responsabilidade que Lúcifer tinha de entregar essa adoração, e ele direcionava essa adoração, mas em algum momento ele olhou para si, e por causa da sua beleza, corrompeu. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele trocou a adoração. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui nós estamos vendo, amado, e entendendo que não basta estar na igreja, se o teu coração não está conectado ao Senhor. Muitos estão adorando Satanás e nem sabem. Mas, amados, me permita, Satanás queria ser adorado. Foi isso que ele fez no céu. Ele olhou, ele estava lá, ele tinha uma missão, ele tinha uma responsabilidade. E ele olhou para si e falou: por que ao Senhor? E olha isso, amados, Mateus capítulo 4, versículo 9 a 10 diz: o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. E aí disse, no versículo 9, eu só quero me atentar ao versículo 9. E disse-lhe, Satanás disse a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Entendemos aqui, amados, que o Espírito Santo nos leva a muitos lugares, só para que o próprio Satanás vai apresentar: veja, porque eu quero a tua adoração. E ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amados, é visível hoje que existe um ponto na minha vida, na tua vida. Nós nascemos para adorar ao Senhor, e automaticamente Satanás queria ser como Deus, e por esse motivo ele foi expulso, porque ele queria ser adorado. Ele queria então, a partir dali, tirar aquilo que pertencia ao Senhor para levar a Ele. E ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Será que ele não vai tentar conosco? O objetivo dele é fazer cada um de nós aqui desfocarmos o nosso coração. E me permita ler Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 5 diz: não terás outros deuses diante de mim. Amados, veja essa advertência. É como se fosse: não coma do fruto da árvore do que está no meio do jardim. É a mesma gravidade. Não adore outros deuses. Não faça isso, porque certamente você vai morrer. Aí vem a serpente: não é bem assim. Certamente não morrerás. Eu vou trazer em outras palavras, me permita: não, adoração não é só ao Senhor, é a você também. Certamente não morrerás. Amados,
Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Amados, e as pessoas estão achando, eu também achava, que a idolatria era adorar um time, adorar imagens. E de repente, amados, neste santo ministério, pelo Evangelho Eterno, eu entendi que eu adorava eu. Amados, eu vou pedir perdão outras vezes, eu não consigo chegar aqui e não me emocionar. A pior idolatria, amados, eu vou apresentar para os amados hoje. A intenção da serpente é tirar Jesus do trono. Satanás, ele não pode te tocar, mas ele pode tirar Jesus do trono. E como ele pode fazer isso? Diga para a pessoa que está ao seu lado: a adoração é somente ao Senhor. Usando uma frase, e essa mesma frase ele usou no jardim do Éden. A serpente, de uma forma muito astuta, chegou na Eva e disse, Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5 diz: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O que Adão e Eva tinham recebido? Uma ordenância, dizendo: não adore outros deuses, não se preocupe, não foque em outras coisas, foquem somente em Jesus. Mas disseram: mas será se eu olhar um pouquinho aqui? Amados, olha o que disse: certamente não morrerão, pois Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Eu vou tentar trazer em outras traduções. É como se fosse: por que você vai ficar adorando ao Senhor, se você pode obedecer o teu coração, se você pode mandar em você, se você pode parar de ficar ouvindo o que diz a palavra e falar: não, você também pode andar conforme as suas pernas. E para piorar, me permita dizer essa expressão: por que ficar adorando Deus, se Ele não responde às suas orações? E sem perceber, as nossas orações não são ouvidas, porque nós já estamos idolatrando o nosso eu, já estamos adorando os nossos prazeres. É por isso que a palavra de Deus diz que por causa de vocês pedis e não vão receber, porque vocês pedem para os desejos do teu coração, da carne. E aí diz a palavra: e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Amados, eu quero apresentar agora a todos que ouvem nesta manhã a idolatria do eu, a idolatria do meu coração. As pessoas pensam que idolatria é adorar alguma imagem, adorar um time, seja lá o que for. Mas a pior idolatria é você obedecer o seu coração. Quando eu começo a obedecer o que o meu coração pede, eu sou um idólatra do meu coração. E por isso o país, o mundo está como está, porque eles tiraram os olhos do Senhor e olharam para si. E agora tudo que o coração pede, eles obedecem. Eu obedeço, você obedece o teu coração. E quando você obedece o teu coração, você é um idólatra carnal. Quando você acorda, o coração já faz planos para pecar. Diga assim comigo: a idolatria é ouvir e obedecer o meu coração. O meu coração passou a ser adorado. Ah, hoje eu não vou, hoje eu vou. Ah, eu quero aquilo, agora eu não quero. Já não existe Senhor, eu posso. Senhor, eu devo sair desse lugar. Senhor, eu posso fazer isso. Não. E aí tem um clichê aí fora que diz: faça o que está em seu coração. Por isso a iniquidade se multiplicou, por isso está como está, por isso que as pessoas não conseguem entender adorar a Deus, por isso que as pessoas não conhecem Deus, por isso que as pessoas não sabem adorar a Deus, porque o seu coração está no trono, amados. Como vamos adorar a Deus se o meu coração está cheio dessas coisas?
Se eu obedeço, então me permita dizer isso. A gente faz 6 vezes na semana, obedecendo o coração, e chega no domingo e quer adorar a Deus, como? Não consegue ficar 2 minutos de olhos fechados, não dá, amados, nós não conseguimos adorar, porque já adoramos 6 dias no coração. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu fiz tudo o que eu quis, sábado eu fiz tudo o que eu quis, aí vem no domingo, agora eu vou adorar o Senhor. Você vai se enganar. Amados, só para uma explicação, eu deixei um pouco resumido aqui para tentar nos ajudar. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, diga comigo, boa para se comer, agradável aos olhos, pode repetir, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Observam que nesses segundos de conversa, numa frase que a serpente falou, conseguiu fazer a Eva tirar os olhos do Senhor. Em outras palavras, tirar os olhos da obediência. E aí, eu coloquei aqui, boa para comer. O que é bom para comer? Se eu disser para você, pensa comigo agora numa picanha suculenta. Opa, boa para comer. Então eu saio de lá e começo a satisfazer aquilo que é da carne. Outra, agradável aos olhos, desejo dos olhos. O que os olhos fazem? Cobiça, deseja. Observa que a serpente foi tão astuta, amados, que ela usou uma frasezinha ali, tão simples, mas com muito poder de efeito, porque tirou os olhos do Senhor. E a última, desejável para dar entendimento e ser como Deus. O que significa isso? Diga comigo, soberba da vida. Observa como o coração da Eva, foi completamente enganado. A mesma explicação, porém em outro versículo, me permitam. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz: porque tudo que há no mundo, amados, olha a semelhança agora, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Não mudou o que aconteceu com a Eva, está nesse momento acontecendo. Quando eu tenho o desejo da carne, é bom para comer. Olha aqui o versículo, a concupiscência da carne. Agora vamos falar da concupiscência dos olhos. O desejo dos olhos, agradável aos olhos. Agora, para finalizar e ficar pior, a soberba da vida não é do Pai. A última tradução, a soberba da vida significando desejável para dar entendimento e ser como Deus. Nesse momento, amados, nós estamos sendo confrontados com o Espírito Santo, porque nós tiramos Jesus do trono, e agora está o meu coração. O nosso coração, amados, é mais enganoso que todas as coisas. Tiago fala sobre a cobiça dos olhos. Veja, Tiago capítulo 14, versículo 16 diz, vamos só entrar nesses detalhes. Cada um, porém, é tentado por onde, amados? Aonde vem a tentação? Veja, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. A cobiça não vem de fora, vem do teu coração. Sendo por esta arrastado e seduzido. A Eva foi ou não foi arrastada e seduzida? E aí diz: então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Meus amados irmãos, olha que poderosa essa frase. Não se deixem enganar. Olha como a serpente vem arrastando por aí. E por causa do pecado de Adão e Eva, todos agora somos destituídos da glória de Deus. Ou seja, o nosso coração é perverso hoje. O nosso coração é corrupto hoje. Romanos capítulo 5, versículo 19 e 21 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Para trazer uma explicação aqui básica, para a gente já continuar avançando, Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz:
viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio do teu coração. Eu quero só trazer uma semelhança rapidamente aqui para nosso entendimento. Aqui em Gênesis capítulo 6, aqui está mostrando por que Deus destruiu o mundo, por que Deus encharcou o mundo e matou todos afogados. Por quê? Porque algo se multiplicou, e era a maldade, a idolatria no próprio coração. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aqui então está mostrando em Gênesis capítulo 6 que o mundo foi destruído por causa que a maldade no coração do homem se multiplicara. Eu vou tentar trazer uma explicação muito poderosa. Se hoje você passar 2 segundos no seu WhatsApp, amanhã você vai passar 10. Se você passar hoje no Facebook 2 minutos, amanhã você vai passar 15 minutos. E se você passou 15 minutos hoje, amanhã você vai passar 2 horas. O nome disso, a iniquidade está se multiplicando dentro do meu coração. E as pessoas não percebem, porque tudo começa pelos olhos. Tudo começa quando eu tirei os olhos do Senhor e agora eu começando a fazer o que o meu coração pede. E o que o meu coração pede? Não é hora de dar atenção ao que o Senhor está falando. Observa o que a tua carne quer assistir. Observa o que os teus olhos querem ver. Porque quanto mais os nossos olhos se conectam nessa terra, mais a concupiscência se aumenta. Mais a iniquidade se aumenta. Amados, para nós concluirmos, estamos aqui já chegando na metade dessa ministração. O coração ele é enganoso. O coração ele é enganador e o coração ele é doente. A primeira coisa, quando uma pessoa chega em Jesus, ela tem dificuldade de reconhecer que ela é doente. Ela não reconhece e ela tem a capacidade de dizer: não, eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não falo palavrão, eu ajudo os pobres, eu pago alguma coisa para alguém. Então ela se baseia por isso. Menos ela sabe que nós não estamos falando disso. A palavra de Deus não está falando disso. A palavra de Deus está dizendo que o coração ele está preparado para nos levar ao pecado, e ele vai trazer nesse caminho intenções maléficas. Me permita dar uma experiência, eu estou autorizado a compartilhar essa experiência com os amados. Eu quero ler para dar essa experiência, que foi eu pedi autorização, Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem é que conhece verdadeiramente as intenções do nosso coração? Somente Deus. Então me permita dar um exemplo. Imagina que tudo que nós pensamos está aqui no superficial, está no visível, e aqui embaixo está as profundezas, está os segredos, está as verdadeiras intenções, pelo qual aqui em cima você vai decidir, e ali em cima você vai tomar uma decisão. Estava conversando com uma senhorita, e ela disse para mim que ela fez há muitos anos atrás um batismo. Ela se batizou nas águas. E quando nós estávamos ministrando sobre o coração enganoso, quando estávamos ministrando que o coração ele é corrupto, ele é desesperadamente corrupto, em outras traduções, desesperadamente perverso, o Espírito Santo revelou a ela algo que de anos tinha acontecido. Ela reconheceu que aquela vez que ela se batizou, amados, ela se batizou porque ela queria mostrar para as pessoas que ela tinha uma vida santa com o Senhor. Ou seja, ela estava sendo enganada pelo próprio coração, se batizando nas águas. Estamos entendendo como o coração nos engana? Ela não foi se batizar porque ela olhou para si e disse: eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso ter uma vida mais santa. Não, eu vou me batizar porque se eu me batizar aqui, todos vão ver que eu estou me batizando, amados. Jesus volta e ela ficaria na piscina. Ainda essa semana ela mandou uma mensagem: pastor, qual é o dia do próximo batismo? Somos enganados, amados.
Até para fazer as coisas de Deus somos enganados. Temos intenções erradas, temos intenções maléficas. Ele quer ser adorado, o nosso coração quer ser adorado. O meu coração tirou Jesus do trono. Amados, a idolatria do eu é fazer tudo o que o coração mandar. Para nós concluirmos um pouco aqui, me permita falar um pouco mais pesado. Eu quero apresentar como eu fui confrontado com o Espírito Santo, como meu coração estava quando eu me apresentei ao Senhor e achando que estava tudo bem. Amados, todos os dias nós somos confrontados. O coração cobiça tudo que há no mundo, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E me permita agora, eu vou trazer uma tradução para a nossa compreensão. Chegou um tempo, 2026, que as pessoas elas não querem mais ouvir o verdadeiro evangelho, mas querem ouvir o evangelho da apostasia, porque o evangelho da apostasia está aqui para falar o que o seu coração quer ouvir. Por isso se levantou o evangelho da apostasia. O evangelho da apostasia é o evangelho do teu coração, amados. O evangelho da apostasia é o do meu coração. Ele fala tudo que o seu coração ouvir, ele é perito nisso. A apostasia sabe como seduzir o nosso coração enganoso. Já não basta ser pecador, já não basta ser um coração iludido, enganador, perverso, e ainda vem a serpente e traz um evangelho para os teus ouvidos. Por isso que quem vai subir, amados? Por isso que Jesus disse: quando eu voltar, encontrarei fé na terra. Será que vai encontrar fé na terra? Em outras palavras, será que ele vai encontrar verdadeiros adoradores? Ou os adoradores idólatras do seu próprio coração, faz tudo que o seu coração manda? Amados, isso é muito sério. Você agora é o centro. Gênesis capítulo 3, versículo 5, olha: Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O objetivo então, amados, é tirar Jesus do trono. Eu gostaria de falar rapidamente que quando eu ouço o meu coração, eu coloquei essas frases para nos ajudar um pouquinho mais. Eu quero adorar como eu quero. O arcebispo Conrado acabou de dizer que lá no Quênia recebeu como se fosse uma advertência: não, você não vai adorar do jeito que você quer. Ou seja, eu faço tudo o que eu quero lá e chego aqui hoje, vou adorar. Não será do jeito que eu quero. E é esses os confrontos que nós entendemos quando nós somos idólatras do nosso coração. Agora está aqui, coloca lá por favor. Olha lá: adorar como eu quero, falar como eu quero, né? Viver como eu quero. Hoje eu vivo como eu quero. Outro, crer no que eu quero. Não, isso eu creio, isso eu não creio. Eu creio nisso aqui, que está falando que vai ser abençoado, onde você for vai ser abençoado, mas renuncia-se todos os dias, mata a sua vontade, derrama ali na cruz. Não, isso eu não creio. Eu pergunto: quem é que está no centro hoje? Jesus ou o meu coração? Outro, servir como eu quero. Eu vou servir a Deus como eu quero, meu coração, amados. E o outro, eu estou olhando para a tela porque aqui não está abrindo, muito pequeno: obedecer quando eu quero. Amados, o fato de eu obedecer quando eu quero significa que o meu coração está no centro. Vamos avançar para nós concluirmos. Isaías capítulo 45, versículo 9: ai daquele que contende com o seu Criador, ele é um caçoço entre os cacos da terra. Porventura dirás o barro que lhe dá forma: que fazes? Amados, se nós olharmos aí no Google, cacoço é um farelinho daquela pecinha quebrada. É isso que nós somos diante do Senhor. Porventura dirás ao barro que lhe dá a forma que fazes? Deus mostra agora quem manda. Jeremias capítulo 18, versículo 6 diz: porventura não posso fazer convosco
como fez este oleiro, ó casa de Israel. Alguma coisa está acontecendo e a gente chega agora diante do Senhor pedindo, fazendo as exigências, e Deus olha para nós como se fosse um farelinho. Como assim você está se aproximando do jeito que você quer? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui é só para trazer um exemplo, trazer uma advertência, que eu não posso fazer do jeito que eu quero, obedecer quando eu quero, e ser dominado pelo meu coração. A idolatria é morte. Amados, o homem, quem és tu que replicas contra Deus? Porventura o vaso de barro dirá o que formou: por que me fizestes assim? Quantas vezes nós olhamos no espelho e falou: ah, Senhor, por que eu tenho cabelo assim? Por que eu tenho 1,68 m? Por que meu olho não é verde? Ah, eu não estou gostando disso aqui. Agora eu vou começar a ligar para uns doutores aqui, porque eu não estou gostando do jeito que eu estou. O coração hoje está levando muitas pessoas para a idolatria. As pessoas já não se aceitam como foram feitas. Elas não se aceitam mais. E agora elas estão buscando cada vez mais como mudar para ficar melhor para o seu eu e para o mundo. Amados, se Deus odeia a idolatria, se eu fizer um pouquinho que o meu coração manda, eu posso perder minha salvação. Quando eu olho no espelho e falar: Senhor, muito obrigado porque eu sou assim. Senhor, muito obrigado porque o meu cabelo é assim. Senhor, muito obrigado porque meus dentes são assim. E por mais que não tenha dente, o que vale tudo isso aqui na terra? Chegará um momento que tudo isso ficará. A beleza artificial ficará na terra, todos os reflexos da nossa idolatria. O Senhor hoje está nos confrontando para que hoje, amados, paremos de ser idólatra do nosso coração e colocamos Jesus em seu devido lugar e dizemos: Senhor, eu sou assim porque o Senhor me fizestes assim, e eu vou permanecer assim, porque o que importa para mim não é nada nessa terra, nem que os outros possam me ver, mas é aquilo que eu serei diante do Senhor na glória. Porventura o vaso de barro dirá o que formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Será que Deus não tem poder sobre você? Para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra. Amados, que palavra chocante isso. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho. Quem está planejando os caminhos? Quem é que está planejando o seu caminho, amados? Quem é que planeja o seu caminho? É o seu coração. Por isso que está dizendo: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Quando você acorda: não, agora eu vou mudar de cidade, agora eu vou fazer isso, aí chega lá, não dá certo, agora eu vou mudar de outra cidade, e vive sofrendo, e pergunta: por que eu estou sofrendo, Senhor? Porque até hoje você obedeceu o teu coração. Por isso está aí as consequências, amados. Por isso existem os flagelos do Senhor. Porque quanto mais eu ouço o meu coração, tudo errado continuará. Mas quando você fala: Senhor, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais fazer, porque está tudo dando errado, eu quero agora rasgar meu coração e dizer: quem está no meu coração e quem está neste lugar é Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Eu faço uma pergunta para mim mesmo: José Manuel, quem é que faz os seus passos? Quem é que dirige os seus passos? Eu faço uma pergunta para você: quem é que dirige os seus passos, amado? Quem é que dirige os seus passos? Eu ouço muito meu coração. Por isso que nós estamos do jeito que estamos, amados. Por isso
que de milhares e milhares e milhares de vidas, pouquíssimas pessoas entrarão no reino do Senhor. As intenções do nosso coração, Deus conhece cada detalhe. Deus conhece a intenção, por que você está usando tal roupa, por que você está indo fazer tal coisa, por que você está saindo mais tarde do trabalho. Deus sabe tudo. Ele sabe quais as intenções. Ele sabe porque tu quer sair na hora X, porque vai encontrar alguém especial no elevador. As intenções do coração. A palavra de Deus diz: o coração, amados, é o responsável pelo motivo de 99,9% das pessoas perderem a salvação. Diga assim comigo: eu não posso ouvir e obedecer o meu coração. Me permita, para concluir, cutucar um pouco mais. O Espírito Santo pode nos provocar um pouco mais, sim ou não? Gostaria, pode deixar a tela inteira. O que é mais importante? O que o Senhor quer, ou mais importante são as minhas emoções? Ah, mas aí eu vou sofrer. Não, eu não quero sofrer. Ah, mas aí eu não quero passar por aquela prova. Ah, agora o mais importante são as nossas emoções. Ah, por que eu não vou fazer? Você acha que eu vou pedir perdão? Ele que estava errado. Você acha que eu vou me submeter a isso? Agora o mais importante são as emoções. Idólatra do coração. Outro: o que sinto é mais importante. Tem certeza que o que a gente sente é mais importante? Mas o que mais importa é o que o Senhor pensa, e não eu. Outro: meus sonhos são mais importantes. A primeira coisa, quando a pessoa vem para Jesus, eu falo isso, amados, porque eu fiz isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora Deus me chamou, vai fazer aquilo, vai fazer isso. E aí, quando você conhece o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, você entende que nada do que você pensou vale. Tudo que você quer não vale nada. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem. Tudo que eu desejo não vale nada. Será que seríamos humildes suficiente para dizer: Senhor, rasgar o coração hoje e dizer: Senhor, até aqui, estamos começando 2026, eu não vou mais obedecer o meu coração. Meus sonhos são mais importantes, os meus projetos são mais importantes, o que penso é mais importante, o que desejo é mais importante. Amado, será que é muito importante o que eu desejo? Será que é importante o que você deseja? Ou o coração está falando: não, se não for do meu jeito, eu não vou mais nesse ministério. Por esse motivo, a idolatria está cada vez pior. Se eu obedeço o meu coração, eu vivo a idolatria. Deus sabe que no dia que dela comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ser como Deus significa: eu faço, eu vou, eu faço acontecer, e está tudo certo. Diga comigo: Deus é quem governa. Amados, para nós concluirmos a ministração dessa manhã, eu quero dizer que 2026 é um ano recheado de oportunidades. Como o arcebispo Conrado trouxe, me permita dizer isso, arcebispo, vamos encarar que 2026 seja o último ano das nossas vidas. Lá no altar de Campo Limpo, começamos a virada do ano da seguinte forma:
A pregação foi: vamos supor, vamos encarar, e eu vou fazer essa pergunta para todos que me ouvem. Vamos acreditar, vamos entender, eu quero lhe provocar, amados. Vamos entender que este ano é o teu último ano nessa terra. Último ano nessa terra, não existirá 2027. Eu pergunto: estamos preparados para entrar na gloriosa presença do Senhor? E se eu conseguir entrar, será que eu vou chegar lá na presença do Senhor e Jesus falar: cadê aquilo que eu te dei como responsabilidade para trazer e cuidar para mim? Ah, Senhor, eu enterrei. Nem isso, amados, teremos a condição de entrar. O que estamos fazendo com as responsabilidades que Deus está nos dando? Por isso que muitas pessoas, amados, não fazem a vontade do Senhor, porque elas estão fazendo as suas próprias vontades. E eu pergunto: 2026 como será? E hoje não é mais você que decide, é o próprio Deus. Se hoje eu determinar comigo: Senhor, eu andei 2025 do meu jeito, eu falei o que eu quis, eu deixei de fazer, eu não avancei porque eu trouxe muita justificativa, porque o coração ele está aí para isso. Mas eu creio que 2026 não existirá mais eu. Amados, vai valer a pena morrer. Eu sou Deus e não há outro Deus. Eu sou Deus e não há nenhum semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o fim, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo: o meu conselho será estabelecido e farei toda a minha vontade, diz o Senhor. O Senhor desfaz os conselhos das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Eu me arrependo hoje por toda a idolatria. Eu quero hoje, publicamente, diante de todo o Brasil, me arrepender, porque eu fui o maior idólatra do meu coração. Foram 43 anos adorando o meu coração. E no dia 10 de fevereiro, eu decidi não ser mais idólatra. Mas mesmo assim, o coração acorda todo dia pela manhã: faço o que eu quero, faço o que eu quero, faço o que eu quero, porque senão é isso, senão aquilo. 2026, amados, vai ser diferente de acordo com quem estiver dentro do teu coração. E eu gostaria de fazer uma oração por você. Se você puder colocar a sua mão em seu coração. Se o Espírito Santo nos convence, da mesma forma que Ele nos convence, Ele tem o mesmo poder para transformar. Você foi achado, meu irmão, minha irmã. Você foi achado. Você não veio porque quis, porque você não conseguia. Você foi achado. Ele foi lá te achar. Foi Ele quem te trouxe das trevas. Foi Ele quem te trouxe do abismo. Foi Ele que te trouxe de todo engano e de toda amarração. Ninguém consegue vir com as suas pernas. Só podemos vir se Ele te achar, se Ele encontrar. Amados, eu faço uma pergunta: quantas pessoas hoje não estão sendo achadas? Quantas pessoas não estão sendo encontradas e talvez já não estejam entre nós? Mas você foi achado lá naquele cemitério. Você foi achado lá no engano. Você foi achado lá no mundo, e Ele te trouxe aqui. Como diz em Lucas capítulo 15, versículo 11, diz: o filho pródigo, ele foi achado pela graça. E hoje nós temos a condição de dizer: nós estávamos mortos e hoje podemos estar vivos. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu me arrependo de toda idolatria. Eu me arrependo porque eu fiz tudo que eu quis
no ano de 2025, eu me arrependo por toda a idolatria do eu, e eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Senhor Jesus, estabeleça em mim a tua santidade e a tua justiça, e eu declaro: eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia. Shalom, shalom. Deus abençoe.
Apoiadores culturais. A propaganda é a alma do negócio. Então, o que você está esperando? Venha fazer um anúncio da sua empresa ou de seu produto aqui na Rádio Aliança. Seja um apoiador cultural da Rádio Aliança. Informe-se pelo fone 84 22 94 56. Rádio Aliança, onde o seu anúncio traz resultado e faz a diferença. Atenção, todos os ouvintes, convidamos você para acompanhar o programa Visita ao Seu Lar, que vai ao ar todos os sábados das 14 às 16 horas. Puras libertações, com uma palavra de fé para cada coração. Vem com sua família ouvir e participar do programa Visita ao Seu Lar. Você é nosso convidado especial, todos os sábados das 14 às 16 horas. Vem! Apresentação, Ari Antônio Vidor. Todo dia, toda hora, Rádio Aliança. Você acabou de ouvir o programa Carta de Deus para a Igreja. Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Programa que é levado ao ar todas as segundas-feiras, 8 da noite, na apresentação do pastor Lindonês, trazendo as Escrituras de Deus para o seu coração. Programa Carta de Deus para a Igreja. Visite a nossa página na internet, aportadocel.com. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima segunda-feira, às 8 da noite.